Legal. Voltando um pouquinho no tempo, eu queria dedicar uma parte da entrevista para falar desse disco, essa belezura aqui. Esse é um dos meus dois, que eu também tenho o relançamento, né, o remix, mas remasterizado, etc. Esse aqui é um dos discos mais emblemáticos do metal brasileiro, pelo menos na minha visão. Isso aqui é coisa de maluco, porque além de ser um disco forte, ele é um disco que talvez muita gente não estava esperando, naquele momento específico, né? Porque vocês vêm da formação, as mudanças de formação, vêm com um disco mais, não longe de ser previsível, mas um disco mais dentro do que os fãs esperavam, que era o Rebirth. Sim. E vem para esse álbum que eu me lembro, inclusive, na época, de que ele gerou uma recepção um pouco mista, né? Teve gente que não entendeu uma parte desse disco, considerou um pouco experimental demais, que meio que é a ideia do Angra ao longo de toda a discografia, inclusive com os trabalhos anteriores com o André Matos, de fazer o possível para não se repetir. Mas, ao longo do tempo, ele foi se fortificando e se tornando um clássico, né? Quais lembranças vocês têm de gravar, de compor esse disco 20, 21 anos atrás? Nossa, são várias lembranças, né? Inclusive, uma das coisas que a gente revive tocando ele são essas lembranças, emoções e tudo mais. Bom, uma lembrança foi que a gente gravou a bateria no Brasil, né? No Mosh, no estúdio Mosh. E a sala era grande e o Denis, que é o produtor, ele queria que a bateria ecoasse ainda mais, que a reverberação do instrumento preenchesse mais a sala. Então, além da bateria, ele montou caixas de som, né, um PA. Então, aquilo tocou com caixas de som, amplificando a bateria e microfonando essas caixas de som. Eu achei isso interessante. Teve parte de orquestra. Eu escrevi alguns arranjos de orquestra para esse álbum e eu regi essa orquestra. Eu tenho filmado isso, mas eu não lembro nem ver assim. Você já havia feito antes de reger a orquestra quando vocês estavam gravando? Eu rejo o coral muitas vezes, quando a gente faz os arranjos pro álbum. Costumo fazer isso sim, mas acho que aqui foi a primeira vez que eu juntei o grupo, escrevi, dei as partituras, e é tudo na mão, não tinha tanto esse hábito de escrever no computador, né, a partitura, que hoje é mais fácil. Sim. E a gente fez uma parte na Alemanha também, então eu passei 40 dias lá, finalizando o álbum com as vozes do Edu, as letras, né, e os solos, um monte de coisa. Então, os arranjos também, né, fase dos arranjos foi... A gente estava numa fase que a gente passou pela aprovação de lançar o Rebirth, né, com uma formação tão diferente da anterior. E eu acho que a turnê foi tão boa e a recepção do Rebirth foi tão boa que deu muita confiança pra gente. Então a gente meio que se soltou na hora de compor o Temple of Shadows e já não tinha mais o que provar. Entendeu? Já estava aprovado. Então a gente foi mais quem nós somos, cada um de nós, como músico, especialmente os três mais novos, né? Eu acho que a gente teve essa liberdade de tocar da maneira que a gente queria e isso acabou retroalimentando o Kiko e o Rafa pra, tipo, uma fase sangue nos olhos total, vamos botar pra quebrar e sem limites, vamos experimentar e vai até onde vai. Eu lembro que o Denis, em alguns momentos da pré-produção, ele veio pro Brasil, né? A gente ensaiava ali na casa do Kiko e ele, algumas partes das músicas, ele falava assim, muito abstrato. Isso é muito abstrato. E ele ajudou a gente, claro. O Denis tem um ouvido musical incrível, né? Então ele ajudou a gente a deixar as músicas mais coesas e tal. Mas as músicas são mais experimentais, né? Em vários aspectos. Tanto na duração das músicas, tem muita música longa, e se arrasta, as ideias se desenvolvem ao longo de vários minutos, muitas vezes, né? E também a instrumentação, tem vários instrumentos diferentes que a gente usou, bastante percussão, bastante violão, né? O lance da orquestra, coral, tem muitas camadas, né? E a gente trabalhou por bastante tempo nesse disco também, né? A gente teve um atraso na gravação, que foi o atraso da gravação da voz, que era para ser no Brasil e acabou sendo na Alemanha, e nesse ínterim, a gente ficou trabalhando em arranjo, o Kiko, especialmente, né? Bastante arranjo de teclado, que depois foi feito lá pelo Mino na Alemanha, e, enfim, um monte de coisas, os corais que o Rafa escreveu nessa época também. E, então, foi um trabalho bastante intenso, assim, nesse disco. Sim. Eu recebi o Edu Falaschi há um tempo atrás aqui, a gente também conversou sobre esse disco e esse atraso e os problemas que ele passou a ter na voz justamente naquele período foram superados de forma, né, só ouviu o disco e descobriu como ele superou bem esses problemas. Mas isso deixou alguma insegurança em vocês com relação a
a sequência das atividades, a vocês terem acabado de trazer um vocalista, era o segundo disco desse vocalista e ter problemas e talvez seja alguma coisa mais séria, gerou algum clima de insegurança na banda, lidar com esse tipo de problema? Um pouco sim, claro, né? Mas a primeira coisa é o acolhimento, né, dar amparo para que a pessoa se sinta segura também, se trate e tal, faça sua parte, né? E já caímos em turnês e tudo mais, acho que foi melhorando, né? Sim. E olhando esse disco hoje, né, e olhando para a discografia como um todo, como é que vocês enxergam? Porque tem vários clássicos na discografia do Angra, né? Como vocês acham que esse disco se posiciona em relação à própria discografia do Angra e talvez até também ao power metal como um todo também? Olha, esse disco é considerado um dos maiores do metal progressivo no mundo, né? Então, obviamente, se ele tem ele alcançou, né, esse nível de respeito, ele é um estandarte importante em toda a discografia da banda. E eu acho também que ele é um disco muito representativo do Angra, porque ele tem muito dos vários sotaques que o Angra tem, entendeu? Seja o lance mais brasileiro, o lance mais progressivo, o lance mais power metal, a virtuose, a música clássica, né? Tudo isso tem nesse disco, explorado assim a fundo, né? Então são 13 faixas, 11 músicas, uma intro, uma outra, de muita variedade, né? De muita coisa acontecendo, muita riqueza. Então eu acho que assim é um bom disco para quem quer conhecer a banda, né? E o Cycle, acho que o Cycles é um pouco assim também, na minha opinião. Estando aqui com o autor das letras, seria legal discutir também, que são as letras, né? É um disco muito disruptivo, inclusive para esse segmento. A gente fala de power também, de prog, mas especificamente quando a gente pensa em power metal, as letras não têm, muitas vezes, esse senso crítico, né? Esses questionamentos que são trazidos como um disco como o Temple of Shadows. E eu estava lendo algumas entrevistas antigas, se não me falha a memória, acho que foi você que disse que a Unholy Wars do outro álbum, né, do Rebirth, foi que te trouxe para a temática desse disco, de explorar essa temática, de explorar, não sei se sonoramente também influenciou, mas como foi o processo de trabalhar nesse conceito, né, de trabalhar nas letras e como elas foram geradas ali naquele momento da sua vida? Desde o começo, as contradições humanas, contradições das pessoas, né, o quanto elas, sistema de crenças, conflita com as ações, né, no fim das contas. O cara com a camisa de Jesus ama, brigando no trânsito, querendo matar o outro de porrada. Essas contradições me inspiram, porque eu gosto de falar sobre isso. E a religião é um campo maravilhoso, né? Então eu já fiz muito isso antes do tempo, antes da própria Holy Wars. Eu tenho aquela música Lullaby for Lucifer, né? Uma cantiga de ninar para Lúcifer. Então, primeiro de tudo, a gente, como o próprio Felipe falou, as músicas às vezes pareciam muito abstratas e não se conectarem. Eu estava muito preocupado que esse álbum, com as letras, elas acabam, a música começa a tomar uma forma e aí elas parecerem mais desconectadas ainda. Então eu queria uma história e que esses diferentes nuances, que aparentemente tão diferentes, fossem os nuances da história, dessa mesma história. Então começou com isso. E era novo para mim as pesquisas no Google, né? Eu estava deslumbrado com a possibilidade de pesquisar tudo no Google, 2003, 2004, estourou a informação disponível, né? E eu pesquisando muito sobre as cruzadas, naquele momento da história que a Igreja Católica, em nome de Jesus, em nome do amor, do perdão, assassinava quem não acreditava nisso. Isso é uma grande contradição e assim, gerou guerras e durou mais de séculos, né? Durou uns 300 anos o período das várias cruzadas, das vários combates, né? Então eu achei isso que daria pano para uma história muito legal. E aí, ouvindo as músicas e pensando nos nuances que seriam os nuances dessa história, pesquisando e lendo muito sobre o assunto e ouvindo as reproduções, as demos, né, as músicas, lá imbuído, né, no universo musical, eu fui escrevendo fantasiando. E como teve o atraso, como você falou, né,
conta desse problema que deu na voz do Edu, atrasou muito. Então foi um disco também que eu pude reescrever muitas vezes as letras até chegar numa versão final. Por exemplo, a música Sprouts of Time, que até hoje eu corrigiria, por exemplo, o título. Mas essa música, essa versão é a terceira versão de letra. Escrevi uma letra inteira. Não fiquei contente, escrevi uma segunda. E depois pude escrever uma terceira, porque de tanto tempo que eu tive para escrever letra, entendeu? Sim. E isso do zero, você descartava a letra e mantinha só a deixava ideia? algumas frases, mas é o seguinte, uma coisa que é comum, você imaginar um assunto e começar a dissertar sobre ele na letra. Aí, de repente, vem um insight muito legal, mas que começa a cair para um outro assunto. Não exatamente aquele que você se propôs. Então, eu falei assim, então beleza, então eu vou guardar esse pedaço, ficou muito bom, então eu vou mudar tudo daqui para cá. Entendeu? Aí eu mudava. Aí chegou e falou assim, aí eu faço uma outra conclusão, para ficar legal mesmo, tem que mudar alguma coisa nessa outra parte, que foi aquela que fez eu mudar a primeira parte. Entendeu? Então, para ter coerência, ficar tudo redondinho mesmo e parecer que é realmente uma crônica misturada com poesia, entendeu? Porque tem que ter um pouco de tudo, né? Estamos contando uma história fictícia, então tem que ter alguns elementos, mas ao mesmo tempo é para cantar, ter frases fáceis de memorizar, sonoridade interessante. Mudei muita coisa por conta de fonema. Como o Edu estava tratando o problema dele na voz, então ele tinha mais dificuldade, por exemplo, em fazer o I do que o E, então aí eu tinha que refazer as rimas, porque se tiver refazer o I e o E, então eu tenho que mudar a sonoridade das rimas também. Então foi um exercício, para mim, muito bom, que eu acho que aprimorei muito jeito de fazer letra nessa época, porque eu tive que realmente considerar tudo, sonoridade, o conceito, a conexão entre as ideias. Massa. E você citou o exemplo de uma música que teve mexidas, né? Especificamente na parte da letra. Teve alguma que nasceu mais pronta? Alguma que você precisou mexer menos? Seja questão de letra, seja questão de música também, que aí já engloba no geral. Teve alguma que já nasceu assim? O Edu é um cara que traz as músicas quase prontas, né? Ele é um excelente compositor e quando ele traz assim, muitas vezes já bem encaminhada, chamar assim, né? Já eu e o Kiko, a gente tem uma parada que é o seguinte, ele me traz pedaços pra eu juntar com os pedaços e as músicas acabam ficando grandes, porque a gente vai juntando um monte de pedaços e vai rolando, né? Tem uma música que surgiu super rápido, que foi a Spread Your Fire, porque a gente chegou no fim do processo e o Denis achava que faltava uma música rápida, uma abertura de disco. Ele falou, eu não acho que a gente tem uma abertura. A gente tinha Tempo of Hate, mas ele não sentia que era uma abertura de disco. E aí o Edu já tinha o riff, e aí ele trouxe esse riff de novo, e a gente trabalhou nele muito rápido. Foi a última música a ser feita e a mais rápida, e acabou sendo a abertura do disco. Eu nem lembrava disso, é verdade. Se essa música tivesse surgido antes, ele teria retrabalhado, mexido nela, e talvez ela não teria ficado daquele jeito também, né? Ele já tinha mostrado o riff. Sim. Mas são tantas ideias. Quando a gente vai fazer um disco com 11 músicas, tem pelo menos 30, 40 ideias, né? E muitas ideias boas acabam ficando pelo caminho, né? Mas aí, inclusive no Omni teve um caso parecido também, que o Jens falou, precisa de uma música pesada, mais rápida assim. Aí eu tinha um riff, e que eu já tinha mostrado também, mas não tinha ido para lugar nenhum. E aí eu fui trabalhar de novo esse riff, e foi uma música super rápida, foi o War Horns, né? Que acabou virando o clipe depois. Então, teve muito desses momentos. E teve outros momentos curiosos. Por exemplo, a Wishing Well é o refrão de uma música do Edu com verso e ponte de outra música, né? Porque a gente gostava bastante de verso e ponte de uma e o refrão nem tanto. E aí gostava bastante do refrão de outra e o restante nem tanto. Aí o Denis deu a ideia de juntar as duas, a gente juntou e virou o Wishing Well. Ué, nem lembrava disso também. Curiosidades.